Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos na nossa aula de empreendedorismo, nosso curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Olá, professor Anderson, tudo bem? E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo maravilha? Estamos aqui para a gente continuar as nossas aulas de empreendedorismo e espero a animação aí de vocês. Muito bom, professor Anderson, muito obrigada. Queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos e acolhidos por nós nessa aula maravilhosa do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Recapitulando, pessoal, o Sebrae é uma entidade privada sem fins lucrativos criada em 1972 para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. O que o Sebrae faz? A gente estimula o empreendedorismo, possibilitando a competitividade, a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Criando o nosso ambiente de estudo, pessoal, as nossas recomendações. O protagonismo é você que vai ajudar a gente a escrever essa história. Corra lá, pega seu lápis e caderno, faça os comentários de vocês no chat, anotem as suas dúvidas e façam perguntas no final. Nós vamos precisar de foco, atenção, participação e aplicação desse conteúdo, principalmente na vida de vocês. Relembrando, pessoal, o nosso último encontro, né? No encontro anterior, nós aprendemos como identificar os recursos necessários para a execução do nosso projeto. Também as etapas anteriores, nós identificamos os recursos, o que é preciso fazer, onde eu vou conseguir o recurso, quem pode ajudar a gente nesses recursos. E também relembrando os comportamentos empreendedores, como busca de informações, riscos calculados, persuasão e rede de contatos. Eu espero que todos vocês estejam prontos para viajar com a gente nessa viagem empreendedora. E hoje, pessoal, o que nós vamos falar? Nós estamos indo para a sexta etapa do nosso projeto social. Então, a etapa que a gente vai ver agora é acompanhamento e avaliação do projeto. Nesse encontro, pessoal, nós vamos estimular os seguintes aspectos dos comportamentos empreendedores: planejamento e monitoramento sistemático, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento e persistência, independência e autoconfiança. Relembrando que o acompanhamento e avaliação do projeto, eles devem ter suas ações acompanhadas, monitoradas e avaliadas. A avaliação permanente possibilita a correção ou o redirecionamento das ações para que possamos atingir os resultados esperados. Quem deve fazer a avaliação do projeto? Os alunos e as demais pessoas que estão realizando o projeto, os familiares e as pessoas da comunidade, os professores, o diretor e os funcionários da escola. Quando nós devemos avaliar o nosso projeto social? A todo momento, periodicamente, conforme estabelecido pela equipe do projeto. No final do projeto, quando tudo já estiver concluído, pode ser feito em todas as opções citadas. Como que a gente faz a avaliação? Criando indicadores que poderão medir o grau de satisfação das pessoas beneficiadas pelo projeto. Devem ser diferentes indicadores quantitativos, exemplo, número de pessoas, quantidade de recurso, etc. Devem ser diferentes indicadores qualitativos, no exemplo, escola bonita, aumento da autoestima, etc. Bom, pessoal, já que a gente já está sabendo sobre um pouquinho do projeto social, eu queria que vocês contassem aqui para mim quem são as pessoas que vão ajudar no monitoramento de um projeto, no monitoramento do projeto de vocês. Compartilhe aqui com a gente no chat 1 minuto para vocês trazerem para a gente essa experiência.
Então, Cláudia, deixa eu pensar aqui comigo quais foram os projetos que eu participei e a gente pode fazer uma avaliação deles. Então, meu envolvimento principalmente são com projetos escolares, obviamente. Então, tem o projeto, por exemplo, o Show de Talentos, que a gente trabalhava principalmente visando o engajamento dos alunos e às vezes a gente descobria talentos que a gente não estava vendo assim tão nítido. Então aparecia lá um rapazinho que você falava, esse menino aí, ele gosta de estudar e tal, mas ele provavelmente não desenha. Aí ele vai lá e te mostra um desenho fabuloso e você fica... Aí tem também a questão de outros tipos de eventos relacionados a datas comemorativas, por exemplo, uma festinha de carnaval, que aí você busca principalmente também o engajamento dos alunos, mas às vezes dá uma quebra no ritmo, aquele ritmo pesado que às vezes está vindo com o decorrer do ano, apesar que a gente está de fevereiro, e dá uma aliviada para depois a gente começar a pegar pesado depois do carnaval, né? Que aí tem aquela ideia de que o brasileiro só começa o ano depois do carnaval. E também tem a questão às vezes um evento de Halloween, assim. Então isso é interessante para pensar na questão da criatividade, a organização dos alunos, né? Porque normalmente todos esses eventos não somos nós que fazemos, assim, a parte principal. Não, os alunos têm o protagonismo, assim como vocês estão tendo protagonismo agora aqui, né? Na nossa aula de empreendedorismo. Então, a gente via a questão da organização, a gente via a questão da limpeza depois, né? Por que não? A gente via a questão da criatividade. Nossa, eles que inventavam o enfeite. Então, é tipo assim, então compra esse material aqui que a gente vai dar um jeito. Então, a gente precisava inventar Por exemplo, tem uma vez que a gente criou um mundo, um globo, não um globo, um círculo, né? Porque o globo ele tem volume. Um círculo pensando no planeta, né? Então, que material que a gente tem? A gente tem tinta e tem papelão. O que a gente vai fazer? Aí a gente dava um jeito. Então, tem várias coisas que é interessante você avaliar quando você está criando um projeto, né? Tem criatividade, tem a questão da organização, tem a questão do pensamento em equipe, né? Porque senão um toma lá, a gente chama às vezes, quando está jogando, chama de alpha player, né? Que é aquele cara que manda no grupo inteiro. Não. A gente tem que ter várias pessoas trabalhando em prol do mesmo objetivo, mas sem necessariamente um líder, né? Não. Então, acho que são vários tipos de coisas. É interessante pensar em projetos escolares e trabalhar com eles. Nossa, sensacional, professor. E aí eu vejo que você já trouxe a questão da qualidade e da quantidade. Ou seja, quanto maior número de alunos engajados e depois a qualidade, o que cada um desses alunos vão representar depois desses projetos. Então, quando a gente fala de qualitativo e quantitativo, dentro do projeto social, não é simplesmente ir lá e elaborar o projeto social. Esse projeto social ele tem que ser monitorado. Então, uma vez ele monitorado, você vai conseguir medir a qualidade, a quantidade da entrega desse projeto. Então, tem escolas, por exemplo, do 8º ano, que ajudam os alunos do 8º ano a escrever o seu primeiro currículo. Então, no primeiro momento, você faz uma abordagem na quantidade. Então, nós vamos atender 8 salas do 8º ano, que corresponde a 200 alunos do colégio tal. E aí, qual é a qualidade, né? Qual é a qualidade? Isso foi a quantidade, 200 alunos do 8º ano. Qual que é a qualidade? A qualidade é quais são os alunos que conseguiram entrar lá no trabalho de jovem aprendiz. Então, percebe que eu estou monitorando? Eu fiz primeiro um lançamento do projeto para vários alunos e depois eu fui monitorando para saber quem conseguiu a vaga de emprego. Então, eu espero que o projeto de vocês, na comunidade, na cidade, na rua, na casa de vocês, no colégio, ele esteja tendo esse efeito aí dentro desse monitoramento. Bora lá comigo na tela. Bom, para a gente saber um pouco mais desses indicadores, os indicadores eles são aspectos definidos como medidores do desempenho e andamento de um projeto ou outro trabalho realizado. Então, o indicador de viabilidade econômica eu uso em todos os meus processos. Então, a gente está falando aqui de projeto, né, de empreendedorismo social. Mas, por exemplo, dentro de uma empresa, eu também tenho que ter um medidor, eu também tenho que ter um indicador se a minha empresa está dando lucro ou se está dando prejuízo. Neste caso, a gente está medindo os resultados dessa ação do nosso projeto social. Bora lá entender um pouco mais sobre esses indicadores.
Indicadores quantitativos são aqueles expressos e possíveis de avaliar em números. São aqueles representados em forma numérica ou estatística. A gente já comentou um exemplo aqui do professor Anderson. São obtidos do monitoramento das ações e ao final do processo de mudança implementando. Então, ou seja, eu consigo medir a partir do momento que eu estou ali acompanhando esse projeto social. Vamos lá, um exemplo de indicadores quantitativos, comigo na tela. Quantidade de lixo gerada, é possível definir a redução esperada na quantidade de lixo gerada e conferir. Ou seja, eu tenho olha as duas imagens, professor Anderson, que impactante, né? Eu tenho ali um montante de lixo e aí eu tenho uma quantidade enorme. Mas a partir do momento que eu consigo medir o que representa papel, o que eu consigo mensurar plástico, metais, enfim, eu consigo ter aí uma noção do qual é o impacto que esse lixo, né, ocorre no nosso planeta. Indicadores qualitativos. Comigo na tela, pessoal. Indicadores qualitativos são aqueles que não são expressos e possíveis de avaliar em números, pois se referem a aspectos subjetivos das soluções apresentadas. Relacionam-se com mudanças de comportamento, hábitos e atitudes. Então, é o resultado. Então, o que eu estou buscando daquele montante, daquela ação? São obtidos por meio de registro, depoimentos, instrumentos de avaliação durante e ao final do processo. Vamos lá no exemplo de indicadores qualitativos. Então, eu tenho aquele montante de lixo, a partir do momento que eu consigo medir o que representa cada lixo, eu tenho um ambiente mais agradável, que é algo perceptível, possível de sentir. Então, olha aí os resultados. Eu começo a fazer a coleta seletiva e eu tenho já um indicador qualitativo de bem-estar, de limpeza, de um ambiente agradável. Tá? Então, eu saio daquele montante de lixo, daquele monte de lixo e trago aqui para o qualitativo, para o resultado, eu fazendo a redução do lixo. Comigo aqui, pessoal. Nesse momento, é o momento que a gente vai assistir um filme, tá? Que vai falar um pouco dessa pesquisa, que vai falar um pouquinho desses indicadores. Bora lá com a gente. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é IDS, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Dividir para conquistar. Vamos ver o que cada palavra significa e assim compreenderemos o que são e para que servem os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Primeiramente, indicadores. De forma geral, são medidas que nos permitem avaliar o andamento e o impacto de determinados eventos ou ações em um ambiente. Por exemplo, se uma escola apresenta um aumento geral de notas dos alunos em todas as matérias, mantendo a mesma metodologia de correção, podemos dizer que isso é um indicativo de que houve melhora na aprendizagem. Vamos analisar agora desenvolvimento. Aqui, o mais importante é destacar que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento. Crescimento envolve simplesmente o aumento de números. Por exemplo, vamos pegar a escola de que falamos anteriormente e supor que ela tinha 2.000 estudantes em um ano, e no ano seguinte esse número dobrou. Portanto, houve um crescimento no número de alunos. Estamos lidando, então, com um aspecto quantitativo. Desenvolvimento, por sua vez, envolve crescimento, mas alia a ele aspectos qualitativos. No caso da escola, poderíamos dizer que ocorre desenvolvimento quando, além do aumento do número de estudantes, há também uma capacitação dos professores, ou um programa de coleta seletiva de resíduos, ou uma refeição mais balanceada. Ou seja, houve aumento de vagas, o que é bom, pois dá a mais pessoas a oportunidade de estudar, mas também ocorreu um incremento de qualidade, o que não é facilmente traduzido em números. Por fim, sustentável. Sustentável se relaciona com sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo prazo. Já o termo desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Essa comissão elaborou um relatório estabelecendo a definição e os princípios que lhe dão fundamento. De acordo com ele, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.
Então, juntando tudo, fica fácil entender os IDS. Eles servem de parâmetro para verificar se há um desenvolvimento e se esse desenvolvimento está sendo feito de maneira sustentável em todas as suas dimensões, ou seja, um desenvolvimento que garanta que nossos filhos e filhas, netos e netas, contemplem um mundo onde haja padrões de consumo conscientes, um mundo de maior equidade, transparência, com diversidade cultural e ambiental, entre outros fatores. Só assim evitaremos esses futuros apocalípticos que vemos em filmes de catástrofe, não é mesmo? E mesmo certos mosquitos que saem por aí zicando todo mundo. É por isso que o desenvolvimento deve ser sustentável. E para realizar a pesquisa sobre os IDS, o projeto do IBGE tomou como referência recomendações das Nações Unidas e elaborou 63 indicadores. Esses indicadores buscam, além de caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, expressar a diversidade característica do país. Os 63 indicadores foram divididos em 4 dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. A dimensão ambiental contempla 19 indicadores. Eles se relacionam aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais para a qualidade de vida. Essas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. Já a dimensão social é composta por 21 indicadores, que correspondem especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, à melhoria da qualidade de vida e à justiça social. Os 21 indicadores abrangem os temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança. A dimensão econômica, por sua vez, possui 11 indicadores e trata de questões relacionadas ao uso e esgotamento dos recursos naturais, à produção e ao gerenciamento de resíduos, ao uso de energia e ao desempenho macroeconômico e financeiro do país. Por fim, a dimensão institucional tem 12 indicadores. Ela diz respeito à orientação política, capacidade de esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças necessárias para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade. Os indicadores não são um fim em si mesmos, mas sim um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. Assim, são mais úteis quando analisados em seu conjunto do que quando examinados individualmente. Quando analisamos mais indicadores, cruzando dados, podemos chegar a conclusões ainda mais precisas e a outras até mesmo inesperadas. Não há dúvidas de que é possível encontrar nexos de relacionamento associando quase todos os indicadores apresentados. Não deixe de conferir a publicação. Nela você encontrará muitos dados e informações divididas de maneira didática, contendo ainda diversos quadros, gráficos e mapas. Os dados ali contidos foram obtidos por meio de pesquisas e estudos realizados pelo IBGE e por muitos outros órgãos que atuaram em colaboração. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Professor Anderson, é muito engraçado que todas as vezes que a gente fala de monitoramento, não é uma coisa largada, né? Não é uma Sim. coisa solta, né? É tudo amarradinho. Então a gente vê que eu não vou fazer um projeto por fazer esse projeto. Eu tenho que saber para quem eu vou fazer esse projeto, qual é o resultado que eu busco nesse projeto. Uma perguntinha para o professor Anderson e também para os nossos alunos. Você conhecia, professor Anderson, todas essas medições, esses indicadores? Fala para a gente. Então, todos não conhecia não, mas é interessante pensar que basicamente qualquer coisa que você vai fazer, você precisa ter indicadores para você saber, para você monitorar, né? Obviamente, estamos falando disso, mas para você saber o caminho que você está tomando, né? Você pode pensar em indicadores, essa questão, por exemplo, até para uma viagem, né? Você vai fazer uma viagem, você tem a questão da gasolina. Como que você sabe se você tem gasolina ou não? Você tem um indicador lá no seu carro. Se você, por exemplo, até a água do veículo, a temperatura, tudo tem indicadores. Então, indicadores não é só uma coisa que às vezes a gente usa num planejamento, às vezes é uma coisa que a gente usa no nosso cotidiano mesmo, né? Com certeza. Às vezes a gente tem uma soma de esforços, né, alunos do 8º ano, mas a gente não consegue medir o porquê que eu estou fazendo tudo aquilo, não é? E quando a gente fala do indicador de sustentabilidade, a gente tem que lembrar que está no âmbito ambiental, social, institucional e econômico
econômico. Ou seja, não é só a questão do meio ambiente, é todo o que envolve a sustentabilidade, não é, professor? Sim, inclusive, por exemplo, a própria instituição, o Estado, fornece diversos tipos de indicadores para a gente monitorar até, às vezes, a situação econômica da nossa cidade, né? A gente tem, por exemplo, a questão do portal Transparência, que aí você consegue saber onde os recursos estão sendo aplicados, para quem, quando, como. Então, você tem todo tipo de indicadores, então, às vezes, a gente pensa, porque o Brasil tem tal problema. Mas a gente tem muitos recursos para observar esses problemas e até perceber o que eu vou fazer para resolver esse problema. Às vezes, esses indicadores servem para a gente fazer isso, né? Pegar essa informação e transformar em algo que vai transformar essa informação positivamente. Exatamente, vai poder mensurar esse resultado. Isso é muito bacana. Não dá, hoje até quando você vai fazer um projeto, para você saber o plano do seu município, tem como você ir lá na sua prefeitura, enfim, buscar essas informações, tentando aí extrair o máximo de um plano de expansão do seu município. Então, quantas ruas serão abertas, quantas ruas tem um projeto de asfalto, quanto vai desmatar lá a sua floresta para construir tal fábrica. Então, tudo isso está dentro de um planejamento. Então, vale a pena vocês buscarem informações sobre monitoramento e esses também indicadores. Bora lá! Qual a importância de mapear os indicadores para avaliar se o seu plano está indo, né, na direção certa? Conta pra gente, 1 minuto aqui no chat. Então, vamos dar uma olhada na pergunta, né? Qual a importância de mapear os indicadores para avaliar se o plano está na direção certa? Tem como responder com toda, né? Porque é justamente o indicador que vai fazer com que a gente saiba se o plano está indo na direção certa. Se você não tiver indicador, você pode ter até uma noção assim se está indo para o caminho certo. Mas sem indicador, com o indicador você vai ter certeza. Você pode pensar isso, por exemplo, na música. Você tem as notas te dizendo se você está conseguindo cantar ou tocar ela dentro da proposta que você queria. Você pode pensar isso na questão do dinheiro. Você pensa se o dinheiro está acabando, se o dinheiro está aumentando, você sabe se sua vida financeira está indo na direção certa. Então, o indicador é o essencial para você saber se o seu caminho está indo na direção certa. E ter também noção que o indicador ele também faz a gente mudar a estratégia, não é, Sim. professor? Se a gente não está conseguindo chegar no objetivo, a gente vai ter que mudar a rota desse planejamento. E por isso que todo o tempo a gente fala da questão do planejamento ser flexível. Então, se ele é flexível, ele permite vocês mudarem a rota, mudar a estratégia. Bora lá com a gente na tela. A 6ª etapa do projeto, a gente está falando do meio ambiente. Esse é o nosso objetivo do projeto. Ele visa gerar um impacto e solucionar uma situação não resolvida. Então, aluno do 8º ano, o que vocês observaram na região de vocês, na cidade de vocês, na casa de vocês, que está incomodando? Então, a gente está nessa 6ª etapa para ver o que está dando certo, se está dando certo a coleta de lixo, o plantio de árvores, de fazer uma horta vertical. Tem tanta coisa que a gente está construindo com vocês, então vocês vão estar mandando isso para a gente. Não esqueçam de contar como está essa experiência do projeto. E principalmente as pessoas que estão sendo impactadas diretamente com essa ação social de vocês. Bom, na nossa atividade, comigo aqui na tela, acompanhamento e avaliação do projeto. Quais são os resultados
esperados com a realização do projeto. É hora de vocês começarem a colocar isso no papel e contar para a gente. Como serão feitos os acompanhamento e avaliação do projeto? Então, vocês vão medir a quantidade de lixo que vocês reciclaram, vocês vão medir quantas árvores vocês plantaram, vocês vão colocar que tiraram o lixo da praia, enfim, na região de vocês. O que vocês levantaram de informações que estão impactando diretamente a vida das pessoas? Vamos lá. Como anda o desenvolvimento das ações do projeto? Conta pra gente, pessoal, o que está dando certo no projeto? Ah, professora Cláudia, professora Anderson, tentei mudar aqui na minha casa, mas sei lá, não consegui separar o lixo, não consegui plantar uma árvore. Então, conta pra gente, o que precisa ser corrigido, não é? Outras sugestões de melhoria também. Então, é o momento de vocês acompanhar e avaliarem o projeto de vocês. Envie essa etapa do projeto para que possamos ajudá-los nesse momento da construção. Então, está com dúvida, está sentindo algum tipo de dificuldade para construir esse projeto? Manda para a gente dar esse apoio para vocês, tá bom? Que é no momento, vocês estão no momento de levantar essas informações e já começar a medir o resultado de tudo isso que a gente está construindo. Não esqueçam, pessoal, de compartilhar no e-mail, né, da anamariab@sebraesp.com.br. Conta também a experiência, tira uma foto, manda no centro de mídias para a gente entender quais são as melhorias que vocês estão fazendo na região. Então, isso é muito importante para que também a gente avalie o projeto e consiga medir com vocês o resultado esperado, tá? Bom, professor Anderson, eu acho que a gente está chegando no final da nossa aula, desse encontro onde está falando de avaliação e monitoramento sistemático. Tenham essa visão do todo do projeto de vocês, tá? Bom, vamos cuidar do planeta, ele é de todos, é a nossa mensagem aí do final, tá? Não esqueçam de avaliar a nossa aula no centro de mídias, conta pra gente o que vocês estão achando e obrigada por estarem aqui com a gente. Professor Anderson, é hora de dizer tchau. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, vocês sempre aí trazendo material aí pra gente, e aí a gente conversa e transforma essa aula em algo bem interativo. Muito obrigado pela sua presença, até a próxima. Obrigada, pessoal, até a próxima.